Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja repousando em vossos corações. Aqui é o professor Eric, uma alegria tê-lo aí do outro lado, para nós aprendermos uma vez mais da palavra de Deus, meditando aqui na nossa série sobre o estudo das epístolas. Hoje estaremos agora iniciando a carta de Paulo aos Efésios. E nós oramos a Deus que Deus possa te edificar, falar ao teu coração e nos abençoar em mais essa aula. Meus amados, nós temos aqui na carta de Efésios aquela que é considerada a rainha das epístolas. Isso dado ao grau de espiritualidade que nós encontramos dentro dessa carta. Parece que devido às provações e às dificuldades dentro da cidade de Éfeso, nós encontramos ali uma igreja pronta a receber profundas revelações de Deus. Então não é uma carta que por si só trata de problemas da igreja, mas que traz um grau de revelação que faz com que, embora tenha apenas 6 capítulos, possa trazer uma revelação muito profunda de Deus aos irmãos daquela época e a nós também. Nós temos a data aproximada do ano 56 e 57 depois de Cristo, e a carta de Paulo a Éfeso está muito em volta da ideia do combate à idolatria que havia naquela cidade contra a chamada deusa Diana. E é sempre importante, para que você entenda o contexto, você compreender um pouco dos fatos culturais e históricos que você encontra dentro da cidade. Então, Éfeso ele está na região da Ásia Menor, onde hoje seria o país da Turquia. Também havia portos, havia uma boa movimentação lá, um centro comercial, interligava ali Sardes e Esmirna, que também são cidades registradas na Bíblia Sagrada, e tem uma população aproximada de 300 mil habitantes, que é um bom número para aquela época. Então, se você dar um Google, no Google Maps, você vai encontrar até hoje a existência da cidade de Éfeso. Paulo tem 4 passagens, 4 contatos com o pessoal lá da cidade de Éfeso. Claro, primeiro na fundação, quando ele estava na sua segunda viagem missionária, está lá registrado em Atos, capítulo 18, a fundação, ali é onde Paulo vai passar um tempo, logo vai concluir a sua segunda viagem missionária e retornará para ficar mais tempo na sua terceira viagem missionária. Então, primeiro contato na segunda viagem missionária, o segundo contato quando nós encontramos ele na terceira viagem missionária, e Éfeso é aquela cidade, aquela igreja que mais teve contato com Paulo, pelo fato dele ter permanecido ali no tempo de 3 anos. E essa terceira viagem, narrada em Atos, dentro do capítulo de número 20. Depois ele vai ter um contato também, passado algum tempo, com os presbíteros de Éfeso, quando ele manda eles ir até Mileto, para uma reunião. Está lá em Atos capítulo 20, a partir do verso 18 ao 35. E ali é a despedida de Paulo deles, porque ali Paulo vai ter uma profecia a partir dali, mostrando que ele seria preso em Jerusalém. E ali é um momento de muita comoção, Quando você pega Atos 20, 21, 22, você vai ver ali que eles pedem para que Paulo não vá, mas Paulo vai dizer que ele está pronto até mesmo a morrer por amor de Cristo. E ali é o terceiro contato que ele tem com o pessoal de Éfeso. E o quarto contato é a própria carta escrita quando Paulo já está em prisão, aproximadamente 4 anos depois do contato que ele teve em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Outra coisa interessante falar de Éfeso é que ali o público é um público mesclado. Você vai encontrar ali na cidade judeus, gentios e um povo chamado de bárbaros. Quem seriam os bárbaros? Seria um povo que ainda
preservavam os seus costumes. Era um povo que não foi completamente alcançado por um processo chamado helenização, iniciado ali por Alexandre o Grande nas suas conquistas, de impor a cultura grega. E os bárbaros é um grupo que resistia a essa helenização. Então, o que você vai ver ali em Éfeso é a mistura de três povos diferentes. Como eu disse, bárbaros, judeus, gentios. Então, a entonação da carta de Paulo aos Efésios está muito ligada a unir eles, a fazer com que eles em Cristo se tornam apenas um povo, é derrubar as barreiras que haviam entre eles ali. Mas é interessante quando você vai, principalmente na fundação da igreja, Atos 18, Atos 19, você vai encontrar alguns fatos muito interessantes que aconteceram lá em Éfeso. Dentre eles, quando Paulo volta para a sua terceira viagem missionária, a Bíblia vai dizer que ele vai encontrar 12 homens lá. E Paulo faz uma pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E intrigante, né? Interessante a resposta deles. Dizem assim: nós nem a mesmo sabemos que existe Espírito Santo. Nós só fomos batizados no batismo de João. Pois Paulo tem identificado alguma característica neles ali. Eles não conheciam ainda o poder, né, do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. E então, Paulo orando com eles, impondo as mãos sobre os 12, então eles vão falar em línguas e vão profetizar. Outro fato interessante que acontece lá em Éfeso é aquele grupo de homens que expulsava demônios, e eles tentam expulsar o demônio no nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios vão indagá-lo, né? Conhecemos Jesus, a Paulo, mas vocês, quem são? E ali eles vão tomar uma surra do demônio, vão ali despidos ter que fugir e passam uma vergonha em toda a cidade, né? Lá você tem também a conversão de mágico, né? E a revolta, quando a igreja vem com um movimento de conversão na cidade, por ser uma cidade idólatra, que vivia do turismo religioso, da venda de réplicas da deusa Diana, com a conversão das pessoas, aquele grupo que ganhava dinheiro em cima da venda desses ídolos acaba sendo prejudicado, né? Então vai haver ali uma perseguição e uma revolta deles contra a igreja do Senhor estabelecida lá. Então você tem aquela ideia, né, que Diana escolheu a cidade de Éfeso para ali ela ser adorada. Pensando nisso é que eles vão levantar um templo, né, um grande templo, uma das grandes construções do mundo antigo, em homenagem a Diana, né, que também é chamada de Artemis. Uma curiosidade é que uma super-herói, né, uma super-heroína, muito conhecida até os dias de hoje, que é a Mulher Maravilha, né, todos nós conhecemos, segundo relatos, ela é uma homenagem à deusa Diana, ou inspirada na deusa Diana. Então você vê que essa cultura, né, grega, essa mitologia grega, como ela é forte até os dias de hoje, né? Como os filmes, os nomes, e tudo isso está muito vivo até os dias em que nós vivemos. E se você der uma pesquisada, você vai ver que até hoje você tem lá o que restou do templo de Diana, né, construído ali por volta do ano 560 a.C., foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, dado a beleza das suas colunas, da extensão, da altura, da largura, de fato um templo muito belo, que hoje está destruído, mas está ali os escombros, o que restou ainda disponível para ser visitado até os dias de hoje. O que é interessante é que quando você estuda esse contexto, a cidade, o Deus adorado ali, você vai ver que muitas vezes Paulo, ao escrever, ele faz um paralelo ali ao templo, à beleza do templo de Diana. Claro que para os receptores originais dessa carta fica mais evidente do que para nós. Mas quando a gente estuda o contexto da cidade, você vai perceber alguns textos que parece que Paulo, de fato, está falando do templo de Diana, fazendo uma comparação espiritual. Isso nós podemos ver, por exemplo, se você tiver a sua Bíblia e quiser nos acompanhar, você vai encontrar lá no capítulo de número 2, a
partir do verso 20 até o verso 22. Olha a relação, parece que Paulo faz uma correlação com o templo de Diana. Quando ele fala de construção, de edificar, o texto diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado desce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então parece que Paulo vem dizer, olha, que o templo mesmo importante é aquele templo que é a morada de Deus, que é a morada do Espírito Santo, que esse templo foi edificado sobre o próprio Cristo, que é a pedra fundamental, que é a pedra de esquina. Então nós entendemos ali que possa haver um paralelo entre a cultura da cidade e aquilo que Paulo está escrevendo. Nós podemos também ver que algo interessante da cultura que facilita, talvez um dos poucos elementos que facilita a pregação de Paulo ali naquela cidade, é o fato deles terem uma cultura grega, né? Não só dos deuses gregos, mas a cultura grega traz aquele interesse pelo conhecer, pelo aprender. Mesmo que eles não concordassem com aquilo que estava sendo dito, eles paravam para ouvir. Então eles tinham um desejo para compreender, para ouvir coisas novas. Isso vinha dessa cultura da helenização daquele povo. Então você vai perceber, por exemplo, Paulo lá em Atenas, eles estão chamando Paulo de um paroleiro, de um pregador de deuses estranhos, mas na hora que Paulo está no aerópago pregando, eles vão parar para ouvir a mensagem de Paulo, e por Paulo ter muitos bons argumentos e o poder de Deus, acaba convencendo uma parte daqueles que ouvem. E isso não é algo que nós encontramos nos dias de hoje, porque hoje as pessoas têm uma certa dificuldade de ouvir, parar para ouvir coisas novas, né? Coisas novas acaba sendo um desafio. Eu não tenho tempo, eu não tenho interesse, e eu tenho medo do desconhecido. Então, quando você sai a evangelizar ou falar de Jesus para alguém, as pessoas não são abertas como o povo daquele tempo para ouvir o evangelho, para ouvir. Então, parece que muitos vivem dentro de uma bolha, criam as suas verdades e não querem ser desafiados a conhecer algo novo, até mesmo no estudo teológico. Parece que por vezes nós vemos de uma forma que as pessoas têm medo do conhecer, medo do se aprofundar, e mesmo um povo sendo pagão, eles tinham um certo interesse por compreender coisas novas, e isso facilitava muito a pregação do Evangelho. Vamos aqui caminhar em alguns textos ao longo dos capítulos aqui de Efésios, né? Lembrando que sempre aquela ideia de união, aquela ideia de combater a idolatria, é algo que vai permear ao longo dos 6 capítulos. Então, capítulo 1, você tem logo ali no início a saudação inicial do apóstolo Paulo, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, os santos que estão em Éfeso. Então, parece ser aí uma saudação inicial, tanto quanto padrão do apóstolo Paulo. E aí, algo que vai nos chamar a atenção. No capítulo 1, verso 6, ele vai iniciar dizendo, para o louvor da sua glória, da sua graça. O capítulo 1, verso 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Repete-se a ideia do louvor para a sua glória. E o capítulo 1, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, no capítulo 1, parece que Paulo está falando, né, a respeito de um propósito eterno de Deus. E esse propósito é para o louvor da glória de Deus. Então é uma introdução, é uma apresentação desse propósito, a qual ele vai desmembrar, né, falar mais detalhadamente ao longo dos outros capítulos. Por isso, quando nós vamos no capítulo de número 2, parece que ele mostra como alcançar esse propósito, que é para o louvor da glória de Deus. E ele vai dizer isso logo no capítulo 2, verso 1, que nos diz: Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Verso 2: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o propósito do louvor, da glória de Deus, anunciado no capítulo 1, começa-se esse propósito quando nós estávamos mortos nos delitos e nos pecados. E ele resolveu nos vivificar, né, pelo grande poder, pelo sacrifício de Cristo. Por isso, logo ele vai apresentar a graça de Deus para essa salvação. E nós temos um importante texto do capítulo 2, lá no verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma verdade fundamental do Evangelho. Ninguém é salvo das suas obras, ninguém é salvo porque é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, através da fé. Esse é um dom que é gratuito de Deus. Então, às vezes você vai ouvir alguém dizendo: a pessoa foi salva porque ele era uma pessoa boa, era uma pessoa que não fazia mal para ninguém, que não bebia, que não fumava. Mas isso não é o suficiente. É isso que Jesus vai dizer a Nicodemos. Necessário é nascer de novo da água e do Espírito. E nascer de novo só é possível através de Jesus Cristo, porque se com ele morremos, com ele também nós ressuscitamos. Então vamos recapitular. Existe um propósito de Deus para o louvor da sua glória. Esse propósito de Deus começa porque nós estávamos mergulhados no nosso pecado. Mas ele vai executar o propósito de salvação através da sua graça, por meio da fé, que não vem de nós. Assim nós seremos salvos, reconciliados com Deus por meio da cruz. E ele vai dar destaque lá no capítulo 2, verso 14 de Efésios, que diz: que ele é a nossa paz, o qual dos ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, a sua carne desfez a inimizade. Então aí ele volta na ideia de que os receptores dessa carta são povos diferentes, com costumes diferentes, vindos de lugares diferentes. Desta forma, em Cristo, todo mundo está salvo. Nós agora passamos a ser apenas um povo. Esse muro acabou caindo por terra. Então a separação entre judeus, gregos, bárbaros, ela não existe mais. Porque na verdade a nossa história é a mesma. Todos estavam perdidos, né, no curso das coisas desse mundo, filhos da desobediência. Mas agora por essa graça salvadora, todos nós estamos resgatados, sendo apenas uma pessoa, sendo apenas um povo. Então você vai ver lá no capítulo 2, no verso 19, o texto diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Ou seja, então agora não tem mais forasteiro, cidadão, agora todos nós somos da família de Deus. Todos nós agora somos o único povo e essa barreira vai ser derrubada. Então, no final do capítulo 2, Paulo já está entrando na ideia de igreja, né? Porque qual é o local que abriga, qual é a organização ou organismo que abriga pessoas de várias origens diferentes, faz dela apenas um povo? É a igreja. Né? E é importante o capítulo 3 de Efésios, essa defesa quanto à igreja, né? Uma vez que a igreja ela é muito criticada, né? Ela é perseguida, a igreja passa por momentos difíceis, né? Momento de esfriamento. E é verdade, a igreja ela não salva. Nós podemos dizer que a igreja é o garçom, né? É o prato que serve o pão vivo, que serve o próprio Jesus. Se ela não salva, ok.
mas é o lugar onde você vai encontrar os salvos. E Paulo vai dar ao longo do capítulo 3 a importância da igreja, né? Então, a revelação da sabedoria de Deus é mediante a igreja. Isso que ele vai dizer lá no capítulo 3, no verso 10. Porque agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestade nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja revela aquele propósito apresentado no capítulo de número 1, como nós vimos. Então tá aí a importância, revelar essa glória de Deus, revelar esse propósito de Deus. Capítulo 3 ainda, no verso 6, vai dizer: a saber que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, a ideia do propósito de Cristo, a ideia da união, a ideia de um só povo, a ideia da importância da igreja está presente ao longo desse texto. A gente sabe que quando Paulo escreve, ele está preso, ele vai citar isso no capítulo 3, lá no verso 13, dizendo assim: portanto, vos peço que não desfaleceis diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Ou seja, então Paulo está passando por um momento difícil, ele está preso, mas cuidando da igreja, e ele não quer que a tribulação que ele sofre acaba desanimando, fazendo desfalecer os irmãos que estão lá na cidade de Éfeso. Seguindo, meus irmãos, a gente vai para o capítulo número 4. Então, se a igreja, a manifestação do propósito de Deus, como cumprir esse propósito, uma vez nós já estando na igreja, já sendo parte da igreja, né? Então, a gente abriu um parênteses, né? Aquela ideia que eu sou a igreja sozinha, é uma ideia falsa. Na verdade, eu sou uma parte da igreja, um membro da igreja, uma partícula do corpo. Mas qualquer parte do corpo separada do restante do corpo, ela vai morrer. Então eu sozinho não sou a igreja, mas eu sou a parte importante da igreja. Você é uma parte da igreja que tem que estar ligada no corpo, por sua vez tem que estar ligada em Cristo, que é o cabeça. Então nós vamos ver aqui a importância da igreja no capítulo 4. Você vai lá no capítulo 4, verso 4, dizendo o que é manifestado na igreja, né? Porque há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, e todos em todos. Então quer dizer, a ideia da união em um único Deus, né? Uma única fé, um único batismo, a ideia da união retornando mais uma vez no capítulo 4, manifestando isso dentro da igreja. E para que essa igreja ela cresça, ela se expanda, nós temos o capítulo 4, verso 11, um texto conhecido. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres. E por que ele deu os 5 ministérios? O verso 12 do capítulo 4 vai dizer: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus estabeleceu 5 ministérios agora lidos, né? Não há outros ministérios, né? Acho até interessante, uma vez, uma moça, né? Quando eu soube que ela era minha aluna, né, na escola secular, ela era da igreja, eu perguntei: você tem alguma função lá na igreja? Ela falou: sim, eu estou no ministério. Eu falei: qual ministério você faz parte? E ela me disse: eu faço parte do ministério do voleibol. Veja, irmãos, não existe o ministério do voleibol, o ministério do karatê, né, o ministério da dança, embora por vezes alguém acabe usando esses nomes. Mas os ministérios são 5. Esse relatado aqui, segundo a Bíblia, capítulo 4, verso 11. E Deus deu esses ministérios a esses homens, aos homens constituídos por Deus, para o aperfeiçoamento da igreja. Dentro da igreja nós somos aperfeiçoados
para aqueles que exercem esses ministérios. E o destaque aqui é que a palavra aperfeiçoamento, do versículo 12, ela ali no grego é apertismos. É a mesma palavra que aparece lá em Mateus capítulo 4, verso 21. Lá, a palavra, dependendo da versão, aparece como remendo, como costurar. É os discípulos consertando as redes. Então, se eu fizer a substituição dessa palavra, o verso 12 seria que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o remendo dos santos, o conserto dos santos, a costura dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então, uma vez que os ministérios estão lá, eles estão para aperfeiçoar, para corrigir o que está errado, para consertar. Deus exige isso daqueles que exercem importante ministério. E por que nós devemos ser aperfeiçoados? A resposta está no versículo 14, logo a seguir. Capítulo 4, verso 14. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência de homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Ou seja, então eu sou aperfeiçoado para deixar de ser menino inconstante e deixar de ser levado por qualquer vento de doutrina. E quando eu cresço, eu vou crescendo em Cristo, que é o cabeça. Então agora cabe a nós identificarmos o que é ser menino, o que é essa imaturidade espiritual. Porque quando eu sou corrigido, eu sou aperfeiçoado, eu deixo de ser imaturo espiritualmente. Deixo de ser menino, porque apenas meninos na fé e no conhecimento são levados pelo vento de doutrina. O que são os ventos de doutrina? São os modismos que surgem, né? Às vezes, toda a estratégia de evangelização, tudo aquilo que é aplicado na igreja, tem que ter as raízes na escritura. Não posso trazer para dentro da minha igreja o que eu vi na TV, o que eu vi na igreja do vizinho, ou adotar uma promessa de crescimento rápido. Porque toda promessa de crescimento rápido normalmente acaba em heresia. Não existe atalhos, né? O trabalho da igreja é o mesmo há 2000 anos atrás. Não existe uma fórmula mágica para encher a igreja. E toda vez que alguém acredita nas fórmulas mágicas, coloca novidades na igreja, invencionistas na igreja, são os ventos de doutrina, e há 20 anos não tinha nenhum lugar, há 50 anos não tinha nenhum lugar, há 2000 anos ninguém precisou disso, e alguém traz uma super fórmula nova, né? Que hoje existe e daqui a pouco já não existe mais também. Então esse é um vento de doutrina. Devemos sempre, né, passar pela questão doutrinária bíblica, passar pelo crivo da palavra de Deus, antes de aplicar qualquer coisa desse tipo dentro da nossa igreja. E aí a gente vai, né, seguindo, o capítulo 4, ele vai falar da renovação espiritual, vai falar lá, capítulo 4, verso 29, que não saia palavras torpes da sua boca, mas apenas aquelas que forem boas para promover a edificação. Capítulo 5, verso de número 8, nós vamos ter lá, pois agora, ora ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andais como filho da luz. Então, uma parte prática, né? Não falar palavras torpes, viver como filhos da luz, estando longe do pecado, porque agora nós já conhecemos essa graça redentora, agora nós já estamos sendo aperfeiçoados pelos ministérios, então nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso que vai dizer o capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que eu já li alguns comentaristas dizendo que aí também tem um paralelo de Paulo com os deuses pagãos da cidade de Éfeso, porque nós temos lá o deus Baco, o deus do vinho. Parece que Paulo está fazendo um paralelo com o deus do vinho. Seria mais ou menos assim: olha, eles se enchem de vinho. Uma vez que eles estão embriagados, eles fazem devassidão, fazem contendas. Há um poder no vinho,
que quando eles estão com o poder do vinho, embriagados, eles conseguem fazer aquilo que eles não conseguem fazer. Qual que é a ideia? Então vocês não vão se embriagar naquele vinho que só tem contenda, mas vocês vão se encher do Espírito, que pelo efeito do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos fazer coisas para a obra de Deus. Por isso que ele diz no verso 19, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus. Quando eu estou pelo poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar hinos espirituais, e assim eu vou agradar ao Senhor. Seguindo, né, nós vamos ter, no capítulo 5 mesmo, lá no verso 22, ele vai dar orientações familiares, né, orientações diversas, dizendo, a vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ele diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Olha, nós sabemos que existem grupos tendenciosos que defendem uma atualização da Bíblia, dizendo assim, olha, isso aí é só para aquele tempo, hoje não serve mais. Hoje nós temos o feminismo, né, cada vez mais evidente na sociedade, até mesmo que não dentro da igreja. Textos como esse são textos odiados, né, pela sociedade atual, que vai dizer, não, tá vendo, a Bíblia é machista, desqualifica a mulher, onde já se viu isso? E quem faz isso, né, é a sociedade corrompida, também os adeptos do liberalismo teológico, o pessoal que quer mudar a Bíblia. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou eu sou aqueles ortodoxos que defendem a Bíblia como ela é, mesmo que ela venha contrária aos pensamentos da sociedade pós-moderna, ou eu vou adaptar a Bíblia ao que essa sociedade, o que esse grupo quer. Eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu aceito 100% o que a Bíblia diz, ou eu vou abrir a mão completamente. E se eu flexibilizar uma parte do texto bíblico, eu posso flexibilizar muitas outras. É isso que está acontecendo. Então eu sei que é pesado esse mandamento, né? Submissão feminina. Mas quando você vai no verso 25, você vê que a cobrança também existe ao homem. Quando diz, vós maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então, se o texto orienta a submissão feminina, veja, submissão não à escravidão feminina, ela exige algo muito mais difícil ao homem. E ele ame, é uma obrigação do marido amar a sua esposa e, se preciso for, entregar a sua vida por ela, amando assim como Cristo amou a igreja. Então são orientações interessantes. No verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então são orientações interessantes. Está em Efésios e está em outras cartas paulinas também. E lá no capítulo 6 ele vai ainda, né, nesse pensamento, falando agora aos filhos, sede obediente aos pais, honra o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, os pais não provoquem a ira dos filhos, os servos obedecer aos senhores, com temor e com tremor e sinceridade, não servindo somente à vista, para agradar a homens, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um seja escravo ou seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E aí ele fala aos senhores, verso 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção alguma de pessoas. Embora o cristianismo, não apoie a escravidão, sabemos que há um tipo de escravidão, então ela tenta minimizar os efeitos dessa prática terrível da escravidão. Então ele vai terminar, concluindo o capítulo 6,
falando lá da armadura de Deus, né? Fortalecei-vos, revesti-vos dessa armadura para poder estar firmes, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, né? Que a nossa briga não é um contra o outro, mas é contra os demônios, né? Capítulo 6, verso 12. Existe uma batalha espiritual, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, né, para guerrear, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ainda permaneceis firme, revestidos, cingindo os lombos com a verdade, com a couraça da justiça, calçando os pés da pregação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Né? Então fala ali da luta, da guerra espiritual e da importância desse revestimento espiritual que precisa estar na vida do cristão. E terminando lá no capítulo 6, no verso de número 24, onde ele vai dizer que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Portanto, finalizando aí esse comentário, esse estudo da carta de Paulo à igreja de Efésios. Na sequência, nós vamos também aqui comentar um pouco a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, né? A igreja que está em Filipo. Né? Então vamos também retomar aqui a ideia de mais uma importante epístola, a epístola de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, nessa segunda etapa aqui da nossa aula, ela vai ser uma carta de muitos contrastes. Ao mesmo tempo fala de tristeza e de sofrimento, ele fala aí pelo menos 16 vezes acerca da alegria. Então é aquela ideia de Cristo é o suficiente. Apesar do sofrimento, Cristo é o suficiente. É aquela ideia, alguém não tem dinheiro, mas Cristo é melhor do que o dinheiro porque Cristo é suficiente. Alguém não tem saúde, mas mesmo assim ele pode estar feliz em Cristo, porque ele não tem saúde, mas ele tem Cristo. Cristo é suficiente. Parece ser Cristo, a presença de Deus, o consolo para todo sofrimento. Né? Então isso faz de Filipenses uma carta de bastante contrastes. Né? Ela foi transportada por Epafrodito, e Epafrodito ele inclusive fica doente, né? Quando ele vem de Filipos, até Paulo trazendo ajuda para Paulo, ele vai adoecer, e isso também vai marcar essa carta. Então essa carta parece muito com um relato missionário. Mas a igreja de Filipos, mesmo estando na região macedônica, que é uma região mais pobre, ela envia pelo menos 3 vezes ajuda a Paulo. Então Paulo está dando um retorno para eles, né? Agradecendo principalmente a respeito da preocupação e do cuidado que eles tiveram com o apóstolo Paulo. Né? E as coisas não é fácil lá em Filipos. A gente conhece lá o texto em Atos, que vai dizer que Paulo tem uma visão de um varão macedônico, que diz, atravessa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo vai chegar lá em Filipos, vai pregar no lugar de oração, que era à beira do rio. Lídia, a vendedora de púrpuras, vai se converter. E todas as vezes que Paulo está indo para a oração, tem uma moça endemoniada, com espírito de adivinhação. E Paulo, em um determinado momento, vai repreender o demônio. E aquela mulher era fonte de lucro para os seus senhores. E aí vai vir uma perseguição, o sofrimento que marca toda a história da igreja de Filipos. A carta de Paulo aos Filipenses não tem citações do Antigo Testamento, né? Uma curiosidade sobre ela. Né? E ela tem um texto muito profundo lá do capítulo 2, um resumo magnífico de Paulo da obra salvadora de Jesus, né? De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, como homem, como servo, tomou sobre si, né, ali a morte de cruz, mas aí Deus o exaltou, dando um nome a ele que é sobre todos os nomes, toda língua confessará, todo joelho dobrará. De fato, um texto muito lindo e muito profundo dentro do capítulo de número 2 de Filipenses. E outra curiosidade é
que existia alguma briga e alguma divisão dentro dessa igreja. E fica muito claro isso, porque Paulo, muito direto, ele está repreendendo aquelas que seriam duas irmãs que tinham algum atrito. Isso está lá no capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Então parece que essas irmãs tinham algum atrito e ele está nominalmente chamando a atenção dessas mulheres. Também essa carta, né, ele vai justificar aquilo que aconteceu com Epafrodito, além de agradecer ajuda. E também traz um alerta, uma exortação quanto a muitos falsos profetas que se multiplicam, né? Uma característica das epístolas é o combate aos falsos mestres. Também lá no capítulo 4, verso 22, Paulo vai revelar onde ele está, dizendo: todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Então a casa de César seria ali uma referência ao presídio, à cadeia, aonde ele estaria sofrendo ali. Tá? Vamos dar uma caminhada aqui em alguns textos, a partir do capítulo de número 1 de Filipenses, capítulo 1, onde ele vai lá no verso 6, falar a respeito lá do encorajamento, né? E tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. No capítulo 1, então ele tem uma motivação, esse contexto, né, sofrimento, vai apresentar ali Paulo motivando os irmãos a permanecerem firmes, serem aperfeiçoados. Também, indo ao capítulo 2, lá no verso de número 19, nós vamos encontrar dizendo: ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Então, está avisando que logo enviaria Timóteo lá para a cidade de Filipos. Dentro do capítulo 3, verso 1, tem um texto interessante, quando ele diz que ele não se cansa de dizer, de escrever as mesmas coisas. Capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está dizendo: olha, eu já estou avisando as mesmas coisas para vocês há um bom tempo. Né? Então eu entendo assim que Paulo não é um pregador de novidades. Ele prega aquilo que deve ser pregado, aquilo que deve ser repetido, aquilo que a igreja deve ser lembrada, né? Cautelai-vos, cuidado com os cães, né? Volta do Senhor Jesus, santificação, cuidado com a vida cristã, é isso que deve ser pregado. Como eu disse há pouco, né? No Vento de Doutrina, quem está em busca de muitas novidades acaba tendo uma tendência aí de ser enganado também. Então ele vai dizer: cautelai-vos com os cães, né? Principalmente aqueles que trazem o judaísmo de volta à igreja do Senhor. Também ele vai dizer, né, no verso 2, verso 3, alertando sobre os perigos que estava acontecendo lá. Mas agora sim, indo para o capítulo de número 4, lá no verso 8, tem um texto, assim, pode ser que é um texto genérico, é um texto que serve para muita coisa, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que o cristão deve pensar? Em coisas que têm boa origem. Então, existem algumas práticas da sociedade atual, dos dias atuais, que não existiam naquele tempo. Então, Paulo não as condena nominalmente. Mas aqui a gente pode usar: olha, você só pensa e só gasta tempo naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama. Se não tem essas características, você não perde tempo nisso, você não se gasta com isso porque não é bom. Né? E aí no capítulo 4, verso 13, tem aqueles que seriam um dos textos mais mal interpretados. Capítulo 4, verso 13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E é muito fácil você encontrar alguém pegando esse texto fora do contexto, né? Porque dá a ideia de superioridade, de poderoso. Olha, você pode fazer o que você quiser. O que você sonha? O que você quer? Você pode tudo, né? E o homem gosta, né, desse tipo de mensagem que o deixa poderoso, né? E fica as qualidades do homem, que não há limites para você. Mas isso não é uma verdade bíblica, né? Só se entende isso quando tira o verso 13 do contexto. Porque o verso 12 explica o contexto. Ele diz assim, ó, sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter fartura, como passar fome, tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Paulo está dizendo assim, ó, vocês fizeram bem de vir cuidar de mim, de enviar aquilo que eu preciso. Mas eu posso tudo em Cristo, né? Como eu disse, Cristo é suficiente. E em Cristo eu sei passar falta. Em Cristo eu sei ter necessidade, como eu sei também ter fartura, né? Porque eu tenho Cristo e Cristo supre todas as minhas carências. Então o texto aqui, posso todas as coisas, fala muito mais de dificuldade do que de infinitas bênçãos, como alguém pensa. Fala, ó, eu posso suportar sim a sua dificuldade, a sua provação. Você está em Cristo, você pode suportar todas as coisas, porque é Ele que tem fortalecido a sua vida, fortalecido a sua alma. E aí então, por isso ele está agradecendo, né? Verso 15, capítulo 4, verso 15, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar ou receber, senão somente a vós. Então está aí o agradecimento de Paulo pela ajuda financeira enviada, né? O verso 18 é muito bonito. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então a ajuda que eles enviaram a Paulo era um sacrifício aceitável, aprazível ao Deus. E ele diz, e Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na sua glória em Cristo Jesus. E ele termina na sua saudação final, no verso 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E assim concluímos aí o estudo, né, a abordagem sobre a epístola de Paulo, primeiro a igreja de Éfeso e agora a igreja de Filipos. A oração é que Deus fale ao teu coração, te dê graça, conhecimento. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nos encontramos aí uma outra oportunidade. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.